Aleluias. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. É um privilégio, um prazer poder compartilhar com os irmãos a palavra nessa noite. Muito feliz. E queria que os irmãos pudessem abrir em 1 João, capítulo 2, versículo de número 15 ao 17. O tema é a respeito de como viver o cristianismo, uma cultura secularizada. E na carta de João, 1 João 2, deixa eu encontrar aqui também. Capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar novamente? Pai, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome. E estamos aqui juntos, Pai, bendizendo o Senhor, Pai, através das canções, com o nosso coração entregue diante da tua face, fazendo declarações diante do Senhor neste lugar, Senhor, e continuamos a pedir ao Senhor que o Senhor continue ministrando nossos corações, continuando falando com cada um de nós, nos movendo segundo a presença do Teu Santo Espírito que habita em cada um de nós, e que nesta noite, Pai, possamos juntos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e avançar para aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, Pai, diariamente. Assim, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui a palavra está nos ensinando que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Correto? Então, para que nós possamos viver, a questão da palavra, a vontade do Senhor neste mundo, nessa era que estamos vivendo, a palavra ela vai sempre nos orientar a clareza a respeito deste mundo, a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. E a necessidade, a urgência de nós aplicarmos a palavra do Senhor, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, onde vivemos realmente um momento difícil, muito difícil, em vários aspectos. Mas temos que olhar que realmente o mundo em si, é algo que o próprio Senhor falou assim, não ame o mundo. Não ame este mundo. E aí você pode pensar, poxa, mas Deus amou o mundo. João 3,16 diz sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira que Deus amou o mundo? Ele enviou o seu Filho unigênito. Para o quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando falo deste mundo, desse cosmos, as pessoas, o Senhor olhou para elas, olhou para cada um de nós e nos amou de uma forma com que se entregou o seu Filho ao nosso favor. E quem é este mundo, que fazíamos parte, eu e você? A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quem é o mundo? As pessoas que eram inimigas do Senhor. Pessoas que viraram as costas para Ele, que não se importavam por Ele. Nós fazemos parte disso. Deus nos amou de tal maneira que Jesus enviou o seu Filho por nós, por cada um de nós. Isso é maravilhoso.
Então, quando se fala a respeito do mundo, é um lugar de alguma certa forma, a gente tem uma familiaridade. A gente caminhou muito tempo sem essa luz do Senhor em nosso coração. Eu posso olhar para mim e dizer que eu falava de Deus da boca para fora. Eu não conhecia realmente a Deus, mesmo falando de Deus. Mesmo crescendo no Brasil, né, num país onde o cristianismo, de uma certa forma, ele é bem amplo, né, em relação à própria cultura do país, mas eu posso dizer que eu falava muitas vezes de Deus, né, para as pessoas, mas sem o conhecer. E quando eu vou olhando para a minha vida, eu vou olhando realmente para o meu coração, eu vejo como eu era distante do Senhor. Como eu vivia realmente assim, totalmente avesso àquilo que o Senhor gostaria que eu vivesse. Na minha mente, no meu coração, achando ser bom, fazendo certas coisas, conseguindo, querendo, né, colocar na balança ali entre o bem e o mal e tal. Mas, quando eu olho para o Senhor, quando eu olho para Cristo, eu vejo esse amor maravilhoso que Ele teve por mim, mesmo eu sendo inimigo dEle. Mesmo eu sendo oposto à vontade dEle. Né? E é interessante que Jesus, conversando com os discípulos, né, ensinando os discípulos, pessoas que foram chamadas para caminhar com Ele, para estar do lado dEle, ouvindo Ele, chegou um momento que Jesus fala que Ele vai ser preso, né, que é necessário que Ele vai ser morto. Pedro, ele toma a frente e fala, não, de maneira nenhuma. Chamou Jesus à parte, de maneira nenhuma isso vai acontecer com o Senhor. E aí, Jesus fala para ele, né, apartai de mim, Satanás. Repreendeu Pedro naquele momento. Por quê? Porque Jesus está falando, você cogita com as coisas dos homens, não com as coisas de Deus. E se a gente olhar no capítulo 16 de Mateus, Pedro tinha declarado, né, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Recebendo essa revelação, esse presente, essa graça do Senhor. Ele abriu seus lábios quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Quem as pessoas estão dizendo? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em alguns momentos ali, ele fala, não, isso não vai acontecer sobre você. E aí Jesus repreende ele e fala, você está cogitando como os homens. Né? Então, este mundo, esse sistema, esse lugar que nós estamos inseridos e nós devemos viver a vontade do Senhor, lutando, né, no nosso íntimo, para que nós possamos continuar sensíveis à direção, à voz do Senhor, às promessas do Senhor que já estão estabelecidas. Né? Então, a gente tem que olhar, de uma certa forma, para este mundo, esse sistema, né, essa forma com que nós hoje caminhamos no meio da sociedade e viver de uma forma diferente. E nós precisamos, assim como Pedro, né, muitas vezes ser repreendido pelo Senhor, para ajustar o nosso coração a respeito à vontade clara de Deus para nossas vidas. Homens que andavam, que ouviam, viam claramente a Cristo, eles deram essa bola fora. Mas hoje nós, cada um de nós, como citou o pastor Serginho esses dias, né, sobre a caminhada cristã neste mundo, e ele usou o exemplo lá do rugby e o futebol. Então, nós estamos no mesmo campo, na mesma terra. E em Mateus, capítulo 13, versículo 30, Jesus, ele fala a respeito disso, né? Capítulo 13 de Mateus. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai em molhos para o queimar,
mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Jesus está falando isso a respeito de uma parábola que ele já tinha falado com os seus discípulos, ele estava ensinando aquelas pessoas, e agora, neste momento aqui, ele está explicando a respeito dessa parábola. Ele está meio que trazendo compreensão para eles. E ele começa aqui no versículo 24, propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Aí o versículo que eu li: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Aí no versículo 36, Jesus disse: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Jesus. Jesus explicando essa realidade espiritual, que neste mundo, nessa terra, tem pessoas agora que, como ele cita aqui na parábola, ele plantou, né? Assim como o próprio inimigo também plantou. Então, olhando para as Escrituras hoje, nós temos que compreender que quando Jesus ele nos chama para sermos sal e luz dessa terra, é porque tem pessoas que não estão vivendo essa realidade. Né? Quando ele ensina para cada um de nós que nós somos sal, nós somos luz dessa terra. Então, logo, nossa vida, a nossa forma de viver, nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, vai expressar, né, que nós somos plantados pelo Senhor, não pelo inimigo. Em Mateus, capítulo 8, quando Jesus está falando com religiosos, pessoas que estavam ali ouvindo ele, mas não recebendo ele, não aceitando ele, Jesus fala para eles que eles estavam obedecendo o pai deles. 8:44 ali, mais ou menos, ele fala sobre isso. Vocês estão obedecendo o pai de vocês é o diabo. Ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso. E Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 4, versículo 4, a respeito do príncipe desse século. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça o evangelho da glória de Cristo. Há uma ação, há algo mais forte atuando nessa era, no qual nós, cada um de nós, devamos diariamente exercer a palavra, praticar a palavra. Sermos diferentes a esta geração. Tudo que estão ensinando, tudo que estão falando, de tudo que estão colocando nas redes sociais, né, como informação, e as pessoas estão ouvindo, estão aprendendo a respeito daquilo, e as pessoas estão colocando em prática aquilo. Cada um de nós devemos continuar, nós devemos avançar em sermos
estas pessoas que o Senhor nos plantou na terra. Então, quando olhamos para as Escrituras, elas vão confrontar a gente de alguma forma. Elas vão bater de frente com a gente de uma certa forma. Né? E deva acontecer isso conosco, com cada um de nós. Ao participarmos de um culto, ao ouvirmos a palavra, a lermos ela tem que virar a gente dos avessos. Colocar a gente no nosso lugar, no sentido assim, foi o Senhor morreu por nós, por cada um de nós. Quem éramos nós para que o Senhor pudesse morrer por nós, no nosso lugar? Então, sentado isso no nosso coração, ou lembrando dessa realidade que o Senhor veio ao nosso encontro, né? E é interessante, que quando você olha para a palavra, e você olha a caminhada desses homens com Jesus, pessoas que o Senhor chamou para estar junto, para estar ensinando eles, para eles serem diferentes aonde eles estavam. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus, ele fala para eles, né, não perturbe o coração de vocês. Crede em Deus, crede também em mim. Versículo 1, capítulo 14. Jesus expressa isso diante daqueles homens. Crede em Deus, crede também em mim, não perturbe o coração de vocês. Mas é interessante que eles estavam no momento de comunhão, estavam juntos, era a ceia, na verdade era a Páscoa, celebrando a Páscoa, Jesus estabelece a ceia. Como foi falado hoje, né, um ambiente onde tinha o traidor, onde tinha pessoas que iam negar ele. E aí, Pedro, eu morro junto com você. Eu morro contigo, Jesus. Aí Jesus falou, não, você não vai morrer não. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E aí, antes um pouco, ele falou, existe um traidor no nosso meio. Um ambiente de comunhão, um ambiente de estarem juntos. Jesus trazendo isso diante daqueles homens. Ou seja, o Senhor falando a respeito do coração daquelas pessoas para eles mesmos. Pedro, você não vai, você vai me negar. E ele declarando que ele morreria. E falando que no meio existia um traidor. E as pessoas, quem será? Quem será? Quem será? Deus, conhecendo todas as coisas, expondo o coração daqueles homens para eles mesmos. Mas não ficou por isso. Mediante esse ambiente, onde os outros acho que nem se atreveram a falar nada. Se o Pedro que já estava falando que estava disposto a morrer, Jesus estava falando que não, que ele ia negar. Imagina a mente daquelas pessoas. E eu, será que eu vou negar? Será que eu sou traidor? Ficaram diante daquela situação e Jesus falou, não perturbe o coração de vocês, não. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas vou preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei e levarei a vocês aonde eu estiver. Ou seja, independente de vocês, independente do pecado de vocês, independente do que vocês estão fazendo, creia em Deus, creia também em mim. Jesus diante deles. Jesus sendo Deus, diante de homens que podiam tocá-lo, ouvir ele, mas estavam com dificuldade de identificar, de conhecer. E a gente vê isso no texto. Aí Filipe segue perguntando, mas mostra-nos o Pai. Aí Jesus, já estou tanto tempo com vocês. Jesus sempre ensinando, sempre ajustando o coração daquelas pessoas. Mas é interessante isso, que Jesus ele tem esta palavra para ajustar o nosso coração. Esse confronto para ajustar cada um de nós, para que nós possamos estar nessa geração, no meio destas pessoas, vivendo a verdade, vivendo a clareza, confessando os nossos pecados diante do Senhor, os nossos erros, aquilo que nos confronta diariamente. Está diante do Senhor, ou deva estar diante do Senhor em oração, cada um de nós. E assim nós avançamos
sendo essas pessoas que a palavra disse, ele plantou a gente agora na terra, nesse mundo, para que hoje nós sejamos como trigos, não joio. Como trigos. Uma característica do trigo que é interessante, que eu acredito que nós devemos aplicar, né, nesse tempo que a gente está vivendo, é que conforme o trigo cresce, conforme vai chegando o tempo da colheita, a raiz do trigo ele vai meio que vai afofando, assim, vai soltando a terra. No momento da colheita ele fica fácil de ser retirado. Ao contrário do joio, o joio ele agarra nessa terra, ele prende. Por isso que Jesus está usando apenas um exemplo aqui. Não tira o trigo, não, o joio. Se você tirar o joio como ele está grudado, ele vai soltar um monte de trigo que já está meio que solto já. Está faltando só dar uma chacoalhada e já sai da terra facinho. Mas é isso, conforme vai passando o tempo, conforme vai passando os desafios, nós devemos entender que nós somos plantados pelo Senhor, mas por um breve tempo. E aí nós vamos aplicar isso diariamente, o nosso coração aguardando a volta do Senhor, né? Com coerência, com entendimento, com sabedoria, mas aguardando o Senhor. O Senhor nos plantou algo diferente, está acontecendo hoje na nossa vida. E a gente vai experimentar isso de uma forma simples, diariamente, nos nossos relacionamentos. A gente vai olhar para as Escrituras e vai, poxa, o Senhor agora, como diz aqui em Mateus 5,14, vou voltar um pouquinho no 13, como eu disse, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céus. E é interessante também essa passagem, como eu falei, o Senhor já nos chama como luz, como sal dessa terra. A nossa caminhada, a nossa forma de viver nessa terra vai apontar algo importante. Porque é diferente de você olhar e falar, poxa, uma pessoa tão boa, tão gentil, tão amável, tão amigável, e olhando para esse mundo de uma certa forma, está aí, está o joio e está o trigo, sendo amável, sendo respeitosa, as pessoas que pagam suas contas. Então, de alguma forma, a gente não consegue meio, esse daqui é o joio, aquele ali é o trigo. Não, isso aqui dá uma cara de joio. A gente tem às vezes, essa falta de compreensão quando olhamos para as pessoas, né? Tem um certo padrão, às vezes, que temos na nossa mente de como é um servo, uma serva do Senhor, né? Mas é muito mais profundo do que isso. É o Senhor agindo. Eu lembro de uma experiência. Eu estava andando na estrada, viajando para baixo para cima, preso numa falsa liberdade, achando que agora o hippie, né, viajando no Brasil, achando que era livre, mas, na verdade, não, eu estava debaixo de uma escravidão, uma ação demoníaca. Mas indo para um lugar, indo para o outro. E já tinha um estilo mais alternativo, e minha mãe servindo ao Senhor. Eu saindo de casa, um dia, sentei no meu coração que nem ia voltar do portão já, mas ela não sabia disso, mas ela viu um vulto saindo do guarda-roupa, entrando em mim naquela tarde, indo para a rua vender meus artesanatos. E sumi, desapareci. E ela orava ao Senhor, né, a respeito de mim, clamava ao Senhor para que o Senhor pudesse me mudar, transformar. E passou 1 ano e pouco, quase 2 anos, eu tive um encontro maravilhoso com Jesus, graças a Deus, em 2003.
Meus olhos se abriram, meu coração quebrantou, eu tive uma experiência maravilhosa com Jesus, meu Senhor, nosso Salvador. E feliz, liguei para minha mãe. Mãe, me converti, aceitei Jesus. E ela feliz, chorando lá de lá, ela em São Paulo, eu aqui no norte de Minas. E onde você está, meu filho? Eu estou nos hippies de Cristo. Ela falou, mas você não se converteu? Como assim hippie, né, de Cristo e Jesus e tal? Aí eu expliquei para ela a comunidade que eu estava, tudo, e ela feliz. Aí passou um ano e pouco, mais ou menos, eu voltando para São Paulo para tirar meus documentos, né, como um bom hippie, eu tinha rasgado, perdido documento, não estava nem aí. Mas a minha conversão foi resgatando, fui para São Paulo tirar meus documentos. E eu lembro até hoje que eu estava chegando a pé, assim, na casa da minha mãe, eu acho que uns 30 metros, o Senhor falou para minha mãe, o Senhor orou tanto por ele, o Senhor te pediu tanto para que ele mudasse, e eu mudei ele, né? Mas não conforme você queria. Ela escutou isso, dali a pouco está eu batendo no portão, chamando o hippie, né, com os alargadores e tal, e tudo, servindo ao Senhor. E o Senhor antecipou a ela, Deus falou com ela, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Né? Porque às vezes eu olho para uma pessoa e falo, não, isso aí não serve de Deus coisa nenhuma. Né? Eu caio, né, no engano, a maioria das vezes, de olhar para as pessoas assim, isso aí não é servo do Senhor. Quais são os critérios, muitas vezes? Né? Quais são? Para que a gente hoje possa viver aplicando essa realidade no mundo hoje que nós estamos vivendo. Quem que o Senhor plantou, quem que o Senhor não plantou. Né? A gente vê algumas... Não, isso aqui está mais... Está ajeitadinho a forma, o comportamento. Não, está parecendo um trigo. Está uma maravilha, mas é um joio. Então, a gente não... Então, essa aplicação da palavra, né, no sentido que a gente... Como foi falado aqui, né, na expressão, no exemplo de Jesus, eles quiseram fazer alguma coisa, eles quiseram colocar a mão na massa, eles quiseram... O Senhor falou, não, calma. A separação real vai acontecer. Podem ficar tranquilos, isso vai acontecer da forma correta. Não tentem ficar tirando, que não vai dar certo. E, às vezes, tem esse desafio no nosso meio. Por quê? Porque nós somos pessoas, nós somos preconceituosas. Todos nós. Todos que aqui estão, todos que estão ouvindo, nós somos preconceituosos. A gente olha para alguém, a gente tem um conceito, a gente já formula na mente um conceito sobre aquela pessoa, que é um pré-conceito. Opa, a pessoa parece isso, aquilo, outro. Aí você senta, conversa, troca ideia, e fala, opa, não é na sua mente, mas você já desconstrói, fala, não era aquilo que eu pensava. A gente tem um pré-conceito sobre alguém, depois a gente mesmo desfaz. Ou, é isso mesmo que eu pensava. Não era isso que eu imaginava dessa pessoa. A gente é muitas vezes surpreendidos. Então, usei esse exemplo. E momentos depois, na casa da minha mãe, estava minha mãe chorando, olhando para mim, alegre, né, porque o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Algo diferente acontecido. Né, o Espírito Santo entrou na minha vida ali, né, mudou o jeito de eu falar, conversar com ela. Não, foi um negócio bacana. E nessa tarde tinha um irmão, um senhor já, de uma igreja tradicional, ele, né, dizia que ele é bem quadradinho, bem certinho e tal. E eu sentado na mesa à tarde, tomando café com ele, olhando nos olhos dele, falando do amor de Jesus, de como Jesus me encontrou, de como Jesus é maravilhoso. E ele olhava para mim e chorava e olhava para minha mãe e falava assim, não, dona Carmen, como que Jesus transforma a vida de um homem, né? E não era a transformação física, como o Senhor faz. Né? Vamos ressalvar aqui que o Senhor ele transforma. O Senhor ele tira as pessoas de uma condição, muda conforme Ele quer. Tem muitos no nosso meio, né? Essa malucada, esses hippies que a gente encontra, que a estrada, o viajar é como uma idolatria, um ídolo. O próprio visual é como isso. Se a pessoa não tiver um visual, ela não é nada. Se ela não fizer alguma coisa, ela não é nada. E nós, muitas vezes, achamos isso. Ela tem que fazer, tem que isso. Não, o Senhor, é o Senhor que está fazendo em nós. Em cada um de nós. O Senhor nos plantou.
aqui nessa terra para sermos diferentes. Nas nossas áreas, nos nossos relacionamentos. É o Senhor que está fazendo essa obra maravilhosa. E isso é interessante. Então, como a gente aplica o cristianismo, como a gente aplica a palavra, como a gente vive realmente diferente nessa geração. Aonde você olha hoje para as redes sociais e existe assim, uma enxurrada de vídeos tirando onda do cristianismo, das pessoas, dos cultos e tudo mais. Onde só aumenta isso daí. Nós temos que ter, né, a palavra do Senhor em nossas vidas. Temos que ler, temos que meditar o que fazemos aqui nessa noite. Estamos juntos na presença do Senhor. Essa comunhão, isso é vida do Senhor. É o que faz a diferença. Como eu falei, por mais que as pessoas pareçam que elas estão amando umas às outras, o amor verdadeiro e genuíno, ele procede do Senhor. Amém? Ele procede do Senhor e ele nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Né? Isso faz toda a diferença hoje neste mundo. Amar com o amor do Senhor, amar a partir da nossa família, a partir dos nossos próprios irmãos. E aí, nós estamos vivendo como essas pessoas, que são sal e que são luz. Muitas vezes as pessoas falam mal da igreja perto de nós. E às vezes por muita razão, por muitas coisas que estão sendo expostas. Mas quando fala da igreja do Senhor, está falando de pessoas, no qual Cristo morreu, entregou sua vida, derramou seu sangue precioso para comprar essas pessoas. E cada um de nós temos que ter isso em nosso coração, esse desejo de ser diferente. Chegou até nós certas conversas, certas ideias, nós temos que expressar algo diante dessas pessoas. O comportamento, as nossas boas obras, não é para que a gente receba um tapinha nas costas e fale, não, como você é bom, como você é generoso, como que você é legal. Jesus nos ensina que as nossas boas obras sejam vistas pelas pessoas e elas glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Esse é o desafio hoje para nós, como povo do Senhor. Então, nesse mundo, nessa terra, onde a palavra diz aqui, a respeito da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não procede de Deus, mas do mundo. Então, a respeito disso, não vamos amar o mundo, não vamos viver como o mundo vive mais. Vamos viver de uma forma totalmente diferente. Amém? E queria abrir também aqui, irmãos, a gente já encerrando. No Evangelho de João mesmo, quando eu iniciei, no Evangelho não, a 1 João, vamos voltar lá de novo. Capítulo 2. Ele diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Versículo 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia.
aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, a palavra nos ensina aqui que nós, sabendo que o Senhor perdoa os nossos pecados, né? Ele perdoa cada um de nós, como eu falei, mesmo sendo inimigo do Senhor, Ele enviou o seu Filho a nosso favor. E hoje nós vamos demonstrar, de uma certa forma, como nós amamos o Senhor, guardando a sua palavra. Nós vamos demonstrar como guardamos a sua palavra, amando uns aos outros. Se há uma dificuldade, né, num relacionamento com alguém, se algo que está diante do Senhor, pedindo misericórdia, perdão e avançando. Quando Jesus falava, né, a respeito de como resolver o pecado entre os irmãos, os discípulos perguntam para Jesus assim: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ah, não, 70 vezes 7. Ali olha para Jesus e fala: Mestre, nos acrescenta a fé, nos ajuda a acreditar. E esse é o desafio nosso hoje, como igreja, neste tempo, de continuarmos vivendo a palavra do Senhor na essência, de guardar os mandamentos do Senhor, amar uns aos outros, viver de alguma forma. A unidade do povo de Deus faz com que o mundo acredite que Deus enviou a Cristo Jesus. A ação de Deus para reunir pessoas, povos, culturas diferentes, e vivendo em amor. Isso é a ação genuína da parte do Senhor. Isso é maravilhoso. É o Senhor realizando esta obra, é o Senhor trabalhando nos corações. E nós vamos ser participantes e vamos avançar nisso, nesse tempo que nós estamos vivendo. Amando de uma forma genuína. Amém?